Aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar nesse vídeo o comportamento gráfico da função logarítmica na sua forma básica. F de x igual a log de x na base b, com b maior que zero e diferente de 1. Relembrando então, função logarítmica é toda função f de x igual a log de x na base b, com b maior que zero e diferente de 1. Exemplos da função logarítmica, nós temos a função f de x igual a log de x na base 2. Nesse caso aqui, a base do logaritmo é igual a 2. Ou então, f de x igual a log de x. Aqui, no caso, o logaritmo está na base 10. Ou então, o log de x na base meio. Nesse caso, a base é igual a 0,5. Nós observamos que, basicamente, na função f de x igual a log de x na base b, quem define a função, as diferentes funções, é exatamente o parâmetro b. E o nosso foco neste vídeo é exatamente analisar o comportamento das diferentes funções logarítmicas em relação a esta base, a base da função. Para esta análise, vamos utilizar aqui um aplicativo desenvolvido no GeoGebra, onde nós vamos analisar a função logarítmica básica, f de x igual a log de x na base b, com b maior que zero, diferente de 1. O domínio da nossa função é o conjunto dos reais positivos, ou seja, vamos trabalhar apenas com a parte positiva do conjunto dos números reais. Já o contradomínio são todos os valores de R. Para manipular a função, nós vamos utilizar o controlador B, onde eu consigo manipular a base da nossa função, gerando novas funções. No caso aqui, isto será indicado pela esta função, f de x igual a log de x na base indicada, portanto log de b. E para manipular a função, nós vamos trabalhar também com um cursor que me permite variar o valor ao longo do eixo x. Vamos dar início a esta análise, observando o comportamento da função log de x na base 2. Como vimos, defini aqui o parâmetro b igual a 2. Esta função é determinada por esta linha em roxo e observamos que ela é crescente para todos os valores de x. Então, à medida que eu avanço o valor de x, eu percebo que os valores da função de f de x também aumenta. Por exemplo, para x igual a 4, o valor da função f de 4 será igual a 2. Já para x igual a 8, o valor da função f de 8 na base 2 é igual a 3. Ou seja, à medida que eu avanço à direita na componente x, o correspondente f de x também aumenta. Assim, para x igual a 16, o valor da função log de 16 na base 2 é igual a 4, visto que 16 é 2 à quarta. Outro dado importante é observar o comportamento da função na posição em que x é igual a 1. O log de 1 em qualquer base é igual a 0. Portanto, nesse caso, para x igual a 1, o valor da função é 0. Para valores abaixo de 1, ou seja, entre 0 e 1, nós observamos que a função é negativa. Por exemplo, o log de meio na base 2 é igual a menos 1. O log de 0,125 na base 2 é igual a menos 3. Ou seja, a função é negativa para x entre 0 e 1, é igual a 0 para x igual a 1, e ela é maior que 0, ou seja, ela é positiva para x maior do que 1. O comportamento da função logaritmo de x na base 2 pode ser generalizada para todas as funções logaritmo de x cuja base seja maior do que 1. Podemos observar isso à medida que nós manipulamos aqui o valor da base b. Por exemplo, se nós considerarmos a função log de x na base 5, a função representada
está indicada nesta linha curva aqui. E observamos que da mesma forma que na função log de x na base 2, ela será crescente para todo x real, será negativa de 0 a 1, ela terá valor de f de x igual a 0 para x igual a 1 e será positivo acima de x maior do que 1. A mesma coisa se nós tivermos como base o logaritmo na base 10. O logaritmo de base 10, ela também é negativo de 0 a 1. Ela tem valor de f de x é igual a 0 para x igual a 1 e será positivo para x maior do que 1. Mas o que acontecerá se a base estiver entre 0 e 1? Como, por exemplo, o logaritmo na base 0,1. O logaritmo de x na base 0,1 tem um comportamento diferente em relação ao logaritmo de bases maior do que 1. A função agora é decrescente. Por exemplo, na função log de x na base meio. Observamos que a linha que representa a função, indicada por essa curva aqui, ela tem os seus valores diminuindo à medida que nós avançamos em x. Então, avançando os valores de x, os valores de f de x diminuem. De forma que, para valores de x entre 0 e 1, a nossa função é positiva. Para x igual a 1, f de 1 também é 0. F de 1 igual a 0. E para x maior do que 1, os valores do logaritmo de x na base 0,5 e nas bases entre 0 e 1 são valores negativos, ou seja, estão abaixo da reta x. Resumindo, se a função logarítmica tem base maior do que 1, como por exemplo na função log de x na base 2, ela será uma função crescente, negativa, ou seja, f de x menor do que 0 entre 0 e 1, f de x igual a 0 para x igual a 1 e f de x maior do que 0 para x maior do que 1. Nas funções em que a base é menor do que 0, por exemplo, como no caso da função log de x na base 0,5, a função é decrescente, positiva, ou seja, f de x maior do que 0 para x de 0 a 1, f de x igual a 0 para x igual a 1, e f de x negativo, ou seja, menor do que 0, para f de x maior do que 1. Neste vídeo, nós analisamos o comportamento gráfico da função logarítmica. Outros vídeos envolvendo os objetos da matemática podem ser encontrados em minha página no YouTube. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter auxiliado na compreensão do comportamento gráfico da função logarítmica.